Oi, gente, tudo bem? Então, bem-vindo mais a um vídeo, né? Depois de muito tempo, não é mesmo? Hoje eu vou falar sobre a questão da acessibilidade em Nova York. Muitas pessoas pediram pra eu falar, porque não ficou bem claro no vlog que eu fiz. Na verdade, não ficou nada claro. O vlog ficou bem ruim por causa do celular e do tempo. A gente não tinha tempo pra ficar parando, explicando. E também, assim, eu esquecia do vlog, entendeu? E não era, sei lá, acho que não era meu foco lá. Acho não, né? Eu tenho certeza que não era meu foco lá. Bom, vamos lá. Pra começar, Nova York não é uma cidade tão acessível quanto Orlando e Miami. Bom, transporte público, que é o que mais se usa lá em Nova York para se locomover, vamos falar que de 6 linhas de metrô, uma era acessível. Era por aí nessa média. Muitas das vezes a gente tinha que soltar umas 3 estações antes do lugar que a gente ia, né? Porque só aquela estação tinha acessibilidade. Por exemplo, a gente queria ir na estação, sei lá, a gente queria ir na estação F. A gente tinha que soltar na estação B, porque só a B era acessível. A gente usou 2 aplicativos, que tá escrito aí na tela, para poder ver, né? Porque como a gente não conhecia nada, mas muitas estações, tinha umas que tinha elevador, mas estava estragado. Tinha umas que só tinha escada, a maioria só tinha escada. Então, assim, o metrô lá, eu posso falar que praticamente não é acessível. Eu já andei de metrô em São Paulo e eu achei o metrô de São Paulo um pouco mais acessível do que o de Nova York. Mas também não andei muito para poder falar sobre. Mas a gente teve bastante dificuldade em Nova York para se locomover por conta da acessibilidade. Os elevadores do metrô lá fedem muito a xixi, muito, mas muito. É muito sujo, porque muitos moradores de ruas dormem no metrô, então eles usam o metrô como banheiro deles, né? Teve casos da gente realmente ver que a pessoa tinha acabado de fazer xixi no elevador, sabe? E a pessoa fica até assim, sem graça, pedir desculpa. Mas é bem sujo, bem, sim. Tem que entrar assim, ó, do elevador, assim, ó. Aperta 2. Era assim, entendeu? Tipo, vambora, não respira, não toca. Porque é bem sujo. E continuando essa linha de transporte público em Nova York, os ônibus lá é porque eu realmente esqueci de filmar e a gente só pegou uma vez o ônibus lá. Mas o ônibus lá é um sonho, assim, pra quem tem dificuldade de locomoção. Porque assim como em Orlando, os ônibus eles rebaixam até o nível da calçada e vem uma rampa, é manual, sabe? A rampa, tipo a do BRT quando funciona, só que a de Nova York pode ser usada tanto manualmente, né, o motorista puxando, ou qualquer outra pessoa, mas também ela funciona eletricamente, ou seja, o motorista aperta um botão, a rampa, né, vai para a calçada assim, e a pessoa que tem dificuldade de locomoção entra. Então, assim, o motorista praticamente não tem que sair do lugar, sabe? E o que eu também mais gostei é porque cabe mais de uma cadeira de roda. No ônibus em Nova York cabiam 3 cadeiras, se eu não me engano. E aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, só cabe uma. Então, teve casos, às vezes, aqui no Rio. Vinha um ônibus bom com uma rampa, que já é difícil, né? Mas ter um cadeirante no lugar. E lá não, cabia 3 ou 4 cadeirantes. E o cinto do ônibus, né? Eles prendiam a roda, em vez de ser igual aqui no Rio de Janeiro, que é um cinto na pessoa. Sendo que nem sempre o cadeirante precisa de um cinto. O que precisa ser preso é a cadeira, né? É claro que se puder prender a pessoa, melhor. Mas o principal é a cadeira. Aqui no Rio, a cadeira fica solta e a gente fica presa. O problema de lá é que, assim,
os ônibus têm, de Nova York, né, no caso que eu tô falando, que lá o espaço, o intervalo dos ônibus é muito grande. É de 15 a 20 minutos que passa um ônibus. Por isso as pessoas geralmente pegam o metrô. Mas o metrô não é quase nada acessível, né? Então você vai ter bastante dificuldade para encontrar elevadores, não vão ser em todas as estações, vão ser muito sujos e vai ser muito disputado também, porque assim, o elevador vai lotar, porque todo mundo vai querer usar o elevador. Não todo mundo, né? Mas pessoas obesas, com dificuldade de locomoções, e as pessoas que querem pegar o elevador por preguiça mesmo, né? Bom, as calçadas lá, eu vou falar assim, é melhor do que do Rio de Janeiro, mas não é ainda o ideal, porque realmente não é pensada, sabe? Às vezes tinha uma rampa de um lado, não tinha do outro, e como Nova York é uma ilha, teve um dia, por exemplo, que choveu muito, e lá alaga muito rápido, muito, muito rápido. E as rampas lá meio que não são assim, contínuas, sabe, até o chão. Geralmente tem um degrauzinho assim curto. Então, quando choveu e alagou, eu ficava com muito medo, sabe? De, por exemplo, não saber se tem um buraco, porque lá tem bastante buraco nas calçadas. E tinha uma rampa longe da outra. Fora que tem, assim, é irregular a calçada e muito buraco, principalmente se você for mais pra dentro, assim, fora de onde os turistas ficam, mais residencial e menos turística, vai ser pior ainda, sabe? As calçadas, a acessibilidade, enfim. Bom, e os pontos turísticos? A gente foi naquele barco que vai pra Estátua da Liberdade. A gente pegou o barco que vai pra Estátua da Liberdade. E um ponto negativo é que, por exemplo, muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, sobem pra poder tirar foto da Estátua da Liberdade, poder ter uma visibilidade maior, e não tem nenhuma acessibilidade para ir pro segundo andar. E no primeiro andar, praticamente assim, não dá pra ver muito bem, porque tem as janelas, o assento, se você botar a cadeira da forma que eles indicam, né, você vai ficar de costas pra janela, você não vai ver a Estátua da Liberdade e, enfim, não tem aquela graça de poder ver de cima, né, com todo mundo, então isso foi bem ruim. Porém, na Estátua da Liberdade tem bastante acessibilidade, eles dão um fone que eles dão pra todo mundo, né, só que para as pessoas que não têm dificuldade de locomoção, eles dão uma caixinha. E aí a pessoa vai segurando no ouvido e ouvindo as instruções, a história da estátua, etc. Para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, eles dão um fone junto com a caixinha para você não precisar ficar segurando a caixinha no seu ouvido enquanto você se locomove, enfim, dirige a sua cadeira, qualquer coisa que você precisar. E muitos pontos turísticos lá também não vai ter acessibilidade na porta principal. Por exemplo, no Museu de História Natural, a porta com rampa era do outro lado do museu. Então, você tem que ficar bem atento com isso, porque nem sempre, na verdade, quase sempre, na porta principal não vai ter acessibilidade. Vai ser em outro lugar, mais longe do que a porta principal. Então, você vai ter que perguntar a alguém e procurar aonde tem acessibilidade para você entrar. Vai ter, mas é mais longe. No Top of the Rock tem acessibilidade. Você vai ter que pedir licença para as pessoas, porque senão elas não vão te dar e você não vai ver nada. Procure chegar antes, porque a gente foi na hora que o sol se põe, né, de tarde. A gente foi, era umas 4 e pouca, 5 e pouca. Então a gente pegou a tarde, o sol se pondo e a noite. O horário mais cheio. Também nem tudo é perfeito, entende? Então você vai ter que, né, explicar para elas que você não tem a mesma altura que elas para poder ver e você precisa ficar na frente. Então isso é bem importante. Lá no Top of the Rock você tem que marcar o horário. Você vai um dia antes e compra o ingresso
pro dia seguinte que você quer ver. Você quer subir lá, né? E a Broadway, gente, pelo amor de Deus. Assim, é um teatro muito antigo e por esse fato não tem acessibilidade nenhuma. A gente queria ver muito Aladdin e Chicago, né? A gente infelizmente não pôde ir porque as cadeiras lá são muito próximas e só tem escada. Então, assim, não tem acessibilidade nenhuma na Broadway. Se você tem dificuldade de locomoção e pretende ver um espetáculo na Broadway, desculpa te informar, mas isso vai ser impossível. Se você tiver condições de sair da cadeira, mas mesmo assim é bem difícil, porque nós tivemos uma amiga que foi e falou assim, que pra você entrar, todo mundo tem que ficar em pé. Todo mundo tem que ficar em pé pra você poder passar, entende? Então são bem apertadinhas as cadeiras, bem ruim, né, pra um teatro tão famoso quanto a Broadway. Então, eu fiquei bem triste, bem decepcionada, assim, porque a gente queria uma expectativa, né, de poder conhecer algum espetáculo da Broadway, mas não pude ir. Quem estava comigo também não pôde ir, mas... Vitória, a gente não foi no zoológico. Vocês me enganaram, cara. Ai, gente. Agora que eu tô lembrando, a gente não deu comida pros bichinhos. Tô decepcionada com vocês. Vou ter que voltar na barca só pra poder ir lá. A gente foi no Central Park e na ponte do Brooklyn, e lá tinha acessibilidade, pontos turísticos bem legais, assim, pra ir, super recomendo. O Central Park, assim, claro, não vai ser aquela perfeição, né? Porque é um parque, então vai ter lugares, você vai ter que subir, pedra, né? Não vai ser um asfalto perfeito, mas é acessível, né? Às vezes você vai ter que procurar uma rampinha, mas super tranquilo de andar. O Brooklyn também, apesar de ser lotado a ponte do Brooklyn, é super acessível, não tem assim. E os ônibus turísticos, eles não são acessíveis, pelo menos o que a gente viu não era, então a gente também não pôde pegar. Dizem que lá os táxis amarelinhos são acessíveis, mas eu não sei, eu não peguei os táxis, eu andei de metrô, ônibus, e teve um dia que a gente alugou um carro, mas sim, também não vale a pena alugar carro lá, porque os estacionamentos são super caros e é muito trânsito lá também. Você vai pagar muito pedágio, os pedágios lá são absurdos e você vai ter muita dificuldade de estacionar. Bom, gente, foi isso então. Assim, considerações finais. Você que tem dificuldade de locomoção, dá pra ir pra Nova York, tanto que eu fui, né? Mas você vai ter bastante dificuldade, principalmente pra se locomover de transporte público, a não ser que você queira, né, e escolha pegar ônibus toda vez que vai se locomover, mas você também vai ter dificuldade, porque você vai perder muito tempo esperando o ônibus. Mas assim, dá pra pegar, sabe? Dá pra pegar metrô, dá pra se virar, você vai ter que andar muito mais, vai ter que se desgastar muito mais, porém, continua sendo uma cidade linda, é uma cidade que eu tenho muita vontade de voltar, porém não é uma cidade acessível, pensada para a pessoa que tem dificuldade de locomoção. Seja um idoso, seja um cadeirante, seja um carrinho de bebê, não é acessível, não é pensada para quem tem dificuldade de locomoção, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, até a semana que vem. Bom, foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau!